O sol e o glamour da América do Sul marcou o arranque do Campeonato do Mundo de 1994. O circuito de Interlagos recebeu a primeira prova do ano e algumas alterações registavam-se na grelha de partida. A Ayrton Senna mudou-se da McLaren para a Williams e colocou o FW16 na pole position. Na primeira linha, ao lado de Ayrton Senna, estava o alemão Michael Schumacher no Benetton Ford, mas quando as luzes do semáforo passaram a verde, foi o Ferrari 412 T1 de Jean Alesi que saltou para o segundo lugar atrás do brasileiro e na frente de Schumacher. Ayrton Senna e o Williams na frente, Jean Alesi no Ferrari em segundo e Michael Schumacher no Benetton em terceiro. Damon Hill é quarto no segundo Williams. Em quinto, no seu primeiro grande prémio, estava Heinz Harald Frentzen no Sauber Mercedes. Mika Häkkinen no McLaren Peugeot era sexto classificado. Na frente, Ayrton Senna abria para os seus perseguidores e Schumacher ganhava o segundo lugar, o Jean Alesi, mas o francês respondeu e voltava a recuperar a segunda posição. A luta entre Schumacher e Alesi continuou durante mais algumas voltas, mas o piloto da Benetton conseguiu ganhar o segundo lugar ao Ferrari de Alesi. Altura para a primeira paragem na box, com Senna e Schumacher a entrarem na mesma altura. O Benetton parou na frente do Williams e o trabalho da Benetton foi simplesmente extraordinário. E quando os homens da Williams terminaram o seu trabalho, Michael Schumacher já estava em andamento e na frente da corrida. Michael Schumacher começou a afastar-se do Williams de Ayrton Senna e o brasileiro tinha dificuldades em acompanhar o Benetton. Na volta 35, numa luta pelo oitavo lugar, Eddie Irvine bateu no Benetton de Jos Verstappen e ambos tocaram no McLaren Peugeot de Martin Brundle. Ninguém ficou ferido, mas Eddie Irvine sofreu uma suspensão durante 3 grandes prémios. Ainda mais 15 voltas para cumprir e quando estava em perseguição de Schumacher, Ayrton Senna cometeu um erro que o deixou fora de prova. A multidão que encheu as bancadas de Interlagos começou a sair e Schumacher ficou a saber que o Senna estava fora de prova quando passou pela reta da meta e seguiu para mais uma vitória com uma vantagem confortável sobre o Williams de Damon Hill e o Ferrari do Jean Alesi. Do Brasil, a Fórmula 1 viajou até ao Japão para o Grande Prémio do Pacífico no traçado de Aida. O circuito estava no meio do nada, mas as bancadas de Aida encheram-se para verem Ayrton Senna conquistar mais uma pole position com Schumacher ao seu lado. Jean Alesi tinha lesionado o pescoço num acidente durante os treinos e foi substituído por Nicola Larini. Na partida, Michael Schumacher foi mais rápido que Ayrton Senna e ganhou o comando na primeira curva. O McLaren de Mika Häkkinen estava no terceiro lugar e dá um toque na traseira do Williams do brasileiro. Senna estava fora de prova e o Ferrari de Nicola Larini ainda bateu no Williams do piloto brasileiro. Mark Blundell também está fora de prova. Michael Schumacher no comando, Mika Häkkinen é segundo. E na frente do McLaren são visíveis as marcas do toque no Williams de Senna. Damon Hill é terceiro enquanto Senna se dirige para as boxes. Damon Hill atacou o segundo lugar de Mika Häkkinen, mas saiu de pista e perdeu 6 lugares. Nicola Larini a explicar o que aconteceu no início da corrida. Damon Hill a começar uma grande recuperação que vai levá-lo aos lugares da frente. Ele chegou ao segundo lugar na volta 49, mas a transmissão do Williams cedeu e o britânico foi forçado a deixar a corrida. As paragens de Michael Schumacher decorreram sem problemas e o alemão regressou à pista determinado em dobrar os pilotos mais atrasados. Martin Brundle chegou ao terceiro lugar, mas também ele foi obrigado a desistir com um sobreaquecimento no McLaren Peugeot. Jos Verstappen saiu demasiado rápido da boxe e ainda com os pneus frios não evitou este peão que o fez perder o quarto lugar. No final, mais uma vitória para Michael Schumacher. A bandeira de xadrez confirmou a segunda vitória em 2 provas para o piloto alemão. Segundo lugar para Gerhard Berger
e o primeiro pódio de Rubens Barrichello e da Jordan na Fórmula 1. Com Schumacher a pensar já no título de 1994, a Fórmula 1 regressou à Europa e a Imola para uma prova que para muitos foi das jornadas mais trágicas da história da Fórmula 1. JJ Leto regressou ao Benetton depois de ter recuperado de um acidente anterior. Nos treinos de sexta-feira, Rubens Barrichello teve uma saída de pista violenta, mas sofreu apenas alguns ferimentos. Mas no dia de sábado, o austríaco Roland Ratzenberger sofreu este acidente e não sobreviveu à violência do embate. Este foi o primeiro acidente mortal na Fórmula 1 desde 1982. Na manhã de domingo, Ayrton Senna, um líder aceito pelos pilotos de Fórmula 1, promoveu uma reunião sobre condições de segurança. Na grelha de partida, Senna e Schumacher na primeira linha. Na partida, JJ Leto deixou o motor do Benetton ir abaixo. Quase todos os pilotos evitaram o Lotus, mas Pedro Lamy não viu o carro do JJ Leto e bateu no Benetton. Nenhum dos pilotos ficou ferido, mas duas das rodas passaram sobre a vedação e feriram alguns espectadores. O safety car esteve em pista durante 5 voltas, com Senna e Schumacher na frente. E quando a corrida recomeçou, Senna e Schumacher já estavam na luta pelo primeiro lugar. Na quinta volta, à passagem por Tamburello, o Williams de Senna, sem explicação, virou à direita. O Williams bateu de forma muito violenta no muro. Os pilotos preocuparam-se em desviar-se dos destroços do Williams quando a corrida foi parada. Os pilotos souberam que o estado de saúde de Ayrton Senna era muito crítico. Depois de uma longa paragem, o Grande Prémio de San Marino recomeçou com o Ferrari de Gerhard Berger a ganhar o primeiro lugar. Michael Schumacher colocou o Benetton no segundo posto, mas os tempos acumulados eram favoráveis ao piloto alemão. Schumacher atacou o Ferrari de Berger por todos os lados, mas foi o carro vermelho que manteve o primeiro lugar. Damon Hill atacou Michael Schumacher, mas foi ele que ficou a perder. E depois um erro de Gerhard Berger deixou Schumacher na primeira posição. Damon Hill parou na boxe para mudar à frente do Williams e desceu para o 19º lugar. Gerhard Berger decidiu parar com problemas de direção no Ferrari. E Michael Schumacher, depois da paragem na boxe, tinha pela frente o Ferrari de Nicola Larini para dobrar. Mais um drama neste trágico fim de semana. O Minardi de Michele Alboreto perdeu uma roda traseira depois de uma paragem na boxe e alguns mecânicos ficaram feridos. Terceira bandeira de xadrez para Michael Schumacher, mas este não foi um dia para grandes celebrações. The only thing I can say about this is I hope we learn from this. I think there is a lot to learn from, and we have to use this. And things like this, they shouldn't happen without taking the experience from it. Apesar do sentimento de tristeza que acompanhava a Fórmula 1, 2 semanas mais tarde, Monte Carlo estava com o mesmo glamour de sempre. Os mesmos carros de luxo estacionados na Praça do Casino, frente ao Hotel de Paris. Na primeira sessão de treinos de sexta-feira, aconteceu outra tragédia. Karl Van Linger teve um acidente com o Sauber Mercedes e esteve em estado de coma durante 19 dias. Antes da corrida começar, os pilotos fizeram uma última homenagem a Ayrton Senna e Roland Ratzenberger e os primeiros lugares da grelha de partida não foram ocupados. Na largada, Michael Schumacher garantiu o primeiro lugar, mas Mika Häkkinen, no segundo posto, foi tocado por Damon Hill. Häkkinen terminou aqui o Grande Prémio do Mónaco e Damon Hill abandonou mais à frente. A repetição do acidente visto a partir do McLaren de Mika Häkkinen. O finlandês estava furioso
e não gostou muito das atenções do comissário de pista. E Damon Hill também não ficou nada satisfeito. Michael Schumacher na frente sem ninguém por perto, mas o Ferrari estava a fazer uma boa prova com Berger em segundo e Alesi em terceiro. Para o Schumacher, o pior momento desta corrida aconteceu quando o motor do Tyrrell Yamaha de Marc Blundell se partiu mesmo na frente do Benetton e Schumacher quase bateu nos raios. Esta foi uma desistência forçada para Blundell. Gerhard Berger também fez o peão no óleo que o Tyrrell deixou na pista. O austríaco conseguiu regressar à corrida, mas os pneus estão sujos e o seu segundo lugar começa a estar ameaçado pela rápida aproximação do McLaren de Martin Brundle. O britânico procurou um sítio para passar o Ferrari, mas o Mónaco não é um traçado fácil para as ultrapassagens. Mas Brundle procurou a sua oportunidade na descida para Mirabeau. Com a subida de Martin Brundle ao segundo lugar na frente de Berger, estavam encontrados os lugares do pódio, com Michael Schumacher a garantir a quarta vitória em 4 provas. Flávio Briatore fez a dança da vitória, mas Gerhard Berger estava desolado. O desgosto pela morte de Ayrton Senna ainda estava muito presente. Ronda 5 em Barcelona, que tinha sido alvo de um longo debate sobre as condições de segurança, e depois das propostas de Gerhard Berger foi montada uma nova chicane, mas o austríaco demorou algum tempo até se adaptar às alterações da pista. Schumacher saiu novamente da pole position e tinha agora a companhia de Damon Hill na primeira linha, e Eddie Irvine estava de regresso depois de ter cumprido um castigo de 3 provas de suspensão. Depois do sinal verde ficaram 5 carros em luta pelo primeiro lugar, mas Michael Schumacher estava na frente, seguido por Damon Hill, Mika Häkkinen, e ligeiramente mais atrás havia um pequeno diálogo entre Rubens Barrichello e Gerhard Berger. Barrichello passou Berger, que teve uma ligeira saída para a escapatória, mas Schumacher já estava bem na frente de toda a gente. O novo piloto da Williams, David Coulthard, está no 6º lugar, mas o carro teve um problema durante a paragem na box e quando procura regressar à corrida está bastante atrasado e é dobrado por Schumacher e Mika Häkkinen, que lutam pelo primeiro lugar. O Benetton Ford está com um problema na caixa de velocidades e Häkkinen vai colocar o McLaren na frente de Michael Schumacher. A caixa de velocidades de Benetton está encravada, mas o Williams Renault de Damon Hill está a funcionar em pleno e depois das paragens na box, o britânico passou para a frente do Benetton. Mika Häkkinen estava no 3º lugar quando o motor do McLaren Peugeot chegou a uma fase terminal. O finlandês não foi o único piloto da McLaren com problemas. Martin Brundle também desistiu com problemas semelhantes. Damon Hill a caminho de uma vitória importante para a equipa de Frank Williams. John Russell e Adrian Newey não contiveram as lágrimas. O triunfo de Damon Hill marcou o regresso de Williams às vitórias na Fórmula 1. Mesmo com os problemas na caixa de velocidades do Benetton, Schumacher ainda reclamou o 2º lugar e Marc Blundell, com um 3º posto, ofereceu à Tyrrell Yamaha o seu primeiro pódio. 5 provas cumpridas, 46 pontos para o Schumacher, 17 para Damon Hill. Nova saída da Europa com uma viagem até ao Canadá, onde Michael Schumacher conquistou a 3ª pole position, mas os Ferrari apresentaram-se na ilha de Notre Dame em grande forma, com a conquista do 2º e 3º lugares da grelha. A partida, Michael Schumacher a tomar conta do primeiro lugar, seguido pelos Ferraris, mas David Coulthard fez uma melhor largada que Damon Hill e está no 4º lugar na frente dele. Mas o inglês não está satisfeito com a classificação, porque os Ferraris começam a afastar-se. Ele ataca o 4º lugar de David Coulthard, mas o escocês não facilita a vida ao seu companheiro de equipa. São más notícias para Damon Hill. Schumacher está a afastar-se cada vez mais e entre o 5º lugar de Damon Hill estão os 2 Ferrari e ainda David Coulthard. Sem grande oposição, Michael Schumacher está na frente com uma vantagem confortável.
E finalmente David Coulthard faz sinal para Damon Hill passar. E logo a seguir o piloto britânico mostrou que não é fácil ultrapassar um Ferrari. Atrás do segundo Williams forma-se uma fila de pilotos interessados em melhorar a sua classificação. Rubens Barrichello é um desses pilotos e o brasileiro conseguiu passar o Williams quando Coulthard cometeu um erro, mas logo a seguir o escocês fechou a porta a Mika Häkkinen. Mas enquanto estes pilotos lutavam por uma melhor classificação, as condições atmosféricas introduziram um novo dado nas regras do jogo. Todos os pilotos tinham pneus slick montados nos seus carros e Damon Hill ainda teve um momento quando o Kyu Katayama fez um peão, mesmo na frente do Williams. Ele conseguiu evitar o carro do japonês e Katayama voltou à corrida depois de perder alguns lugares. E Mika Häkkinen, mais uma vez sem sorte. O finlandês desistir a 8 voltas do final e mais uma vez com problemas de motor. Sem problemas, Michael Schumacher caminhou para o quinto triunfo em 6 provas. Damon Hill cruzou a linha de chegada no segundo lugar, mas longe do Benetton, e Jean Alesi no Ferrari foi o terceiro classificado. Flávio Briatore e a Benetton tinham motivos para celebrar e no pódio Michael Schumacher também festejava mais 10 pontos para a contabilidade do campeonato. Regresso à Europa para uma sequência de 9 provas, a começar pelo Grande Prémio de França, e quem também atravessou o Atlântico foi Nigel Mansell. I think first of all what I'd like to say is congratulate the Newman Haas team, obviously the Williams team, but also Formula One Supremo Bernie Ecclestone for making this weekend happen. I wasn't privy to the meetings, but I think everybody would agree that it's quite sensational what's happened to actually get me here for this guest appearance. Mansell regressou temporariamente aos comandos do Williams, mas foi Damon Hill que ganhou a pole position, a primeira do piloto britânico em 1994. Mas na partida, Michael Schumacher saltou da segunda linha, passou pelos 2 Williams e na primeira curva já estava claramente no primeiro lugar. Ele em segundo, terceiro lugar para Mansell e logo a seguir os Ferrari de Jean Alesi e Gerhard Berger, mas Schumacher estava mais uma vez a dominar a prova. Schumacher estava na frente até à primeira paragem na box. Foi uma paragem rápida, mas mesmo assim permitiu que Damon Hill subisse para o primeiro lugar. Alex Zanardi abriu um novo capítulo no infeliz ano da Lotus com mais um motor partido quando estavam cumpridas apenas 20 voltas. Damon Hill ficou na frente depois da paragem de Michael Schumacher, mas o alemão recuperou o comando quando chegou a vez de ele parar na box. Ele também fez uma paragem rápida, mas sabia que no regresso à pista estaria novamente no segundo lugar. E mais um McLaren Peugeot com evidentes problemas de motor, o que estava a tornar-se num hábito ao longo da temporada de 1994. Jean Alesi fez um peão quando godava no quarto lugar e regressou à pista na frente do quinto classificado Rubens Barrichello. E os dois ficaram fora de prova. Passamos agora para dentro do Williams de Nigel Mansell, que está com uma avaria na caixa de velocidades do FW16. Mas a chegada à história repetiu-se. Pela sexta vez em 7 provas, Michael Schumacher e o Benetton Ford foram os primeiros a ver a bandeira de xadrez. Damon Hill segundo e Gerhard Berger no terceiro lugar. I made the second best start I think I've made all year. I was pretty pleased with the start, and it just beat me to the first corner. I mean, it was going past me at a hell of a rate.
Michael Schumacher ganhou em França, mas Damon Hill foi o herói do Grande Prémio da Grã-Bretanha e o britânico aumentou a sua cotação com a conquista da pole position na segunda consecutiva em 1994. Mas durante a volta de aquecimento, Michael Schumacher passou Damon Hill. E quando o piloto da Williams se preparava para ocupar a sua posição na grelha de partida, Michael Schumacher voltou a passar o Williams de Damon Hill. Mas desta vez na partida, Damon Hill fez tudo bem, mas lá atrás havia mais fumo a sair de uma McLaren. E desta vez o azar tocou a Martin Brundle lá na frente. Damon Hill a afastar-se rapidamente dos perseguidores. Michael Schumacher em segundo, Berger em terceiro. E na revisão da partida vimos a explosão do motor Peugeot montado no McLaren de Martin Brundle. Mas voltamos à frente da corrida. Damon Hill no primeiro lugar, Michael Schumacher em segundo. Delírio total em Silverstone, mas depois das primeiras paragens é Michael Schumacher que fica na primeira posição. Na box da Williams a tensão é grande. Schumacher está na frente, mas os comissários desportivos não gostaram do seu comportamento durante a volta de aquecimento e mostraram-lhe a bandeira preta, o que ainda deu origem a uma troca de palavras entre Tom Walkinshaw da Benetton e o diretor de prova. Michael Schumacher parou para cumprir uma penalização de 5 segundos, mas Damon Hill já estava novamente no primeiro lugar, com o Michael Schumacher a descer para a segunda posição. Gerhard Berger abandonou com mais um motor partido no Ferrari. E Damon Hill foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, seguido por David Coulthard com menos uma volta. Mas o quarto lugar foi resolvido desta forma. Mika Häkkinen ficou parado, mas Rubens Barrichello não se apercebeu que estava na última volta, entrou na boxe e perdeu o quarto lugar. Porque Mika Häkkinen, com a ajuda dos comissários da pista, regressou à corrida para terminar no quarto lugar. Michael Schumacher no segundo posto, mas mais tarde viria a ser desclassificado. The Princess of Wales presents Damon Hill with his trophy. Prince Harry is on the rostrum as well. She presents it. I feel absolutely superb. I think this is the best day of my life. I just can't, it's like a dream. I want to thank everyone at Williams who have gone through misery this year. And it's been a very tough year. I want to thank everyone at Williams for getting behind me and making this possible. Mas não saia do seu lugar, regressamos já a seguir com a segunda metade do Mundial de 1994. Agora, Fórmula 1 é na Sport TV. A competição mais popular do automobilismo, em exclusivo na estação de todos os desportos. Vem aí a nova época. Antes do arranque, não perca os filmes oficiais dos anteriores campeonatos. Esta sexta-feira à noite, Fórmula 1, filme oficial do Campeonato do Mundo de 1995, na Sport TV 2. Liga Espanhola, Real Madrid, Betis. A equipa sevilhana afastou os merengues da taça e regressa agora a Santiago Bernabéu. Para o gigante de Madrid é um embate com sabor a desforra. Este sábado às 19 horas, Real Madrid, Betis, em direto na Sport TV 2. Atletismo, a época de pista coberta nos canais Sport TV. Assista às grandes competições internacionais do calendário de inverno. Provas de primeira categoria com nomes sonantes da modalidade.
Este domingo à noite, atletismo, reunião de Birmingham, na Sport TV 2. Sport TV Futebol de Campeões no regresso da Liga Milionária, primeira mão dos oitavos de final. Terça-feira, 20 de fevereiro, às 19h45, Lille Manchester United na Sport TV 1. À mesma hora, na Sport TV 2, Real Madrid Bayern de Munique. A seguir, na Sport TV 1, ainda resumos alargados dos encontros PSV Eindhoven Arsenal e Celtic Milan. No fecho da emissão especial, imagens e comentários de tudo o que se jogou na Liga Milionária. Quarta-feira, dia 21, voltam os embates dos campeões com os desafios Barcelona-Liverpool e Inter-Valência. Veja o futebol, onde o futebol é um grande espetáculo. Liga dos Campeões. Veja nos canais Sport TV. Este programa é-nos oferecido pela Ford e Vodafone, patrocinadores oficiais da Liga dos Campeões. Regressamos ao Mundial de Fórmula 1 em Hockenheim. Michael Schumacher estava a cumprir uma penalização de 2 provas, ainda na sequência de sua atuação durante o warm-up de Silverstone, mas correu sobre o protesto depois da Benetton ter apelado das decisões da FIA. No campeonato de pilotos, Schumacher estava na frente, mas agora apenas com 27 pontos de vantagem sobre Damon Hill. A Ferrari esteve bem na qualificação de Hockenheim, com Berger e Alesi a repartirem a primeira linha da grelha. O austríaco estava na pole, mas podia ter sido o francês se não tivesse acontecido isto quando o Alesi estava a cumprir a sua volta rápida. O Ferrari perdeu a cobertura do motor e o Alesi não ganhou a pole. Partida sem problemas para os homens da frente, mas lá atrás tudo correu mal, com vários carros a ficarem fora de prova. Depois, Mika Häkkinen atravessa a pista e bate no exterior do circuito. No total, 10 carros foram afetados por este duplo acidente e ficaram fora de prova. Jean Alesi juntou-se ao grupo dos desistentes quando parou ainda durante a volta inicial com problemas elétricos no Ferrari. Gerhard Berger e Schumacher na frente, mas os dois Williams estão com problemas. A asa dianteira do Williams de David Coulthard está partida e o carro de Damon Hill está com problemas de suspensão e os dois estão a caminho da boxe. A equipa está a colocar uma nova asa dianteira no carro de Coulthard e Damon Hill está à espera de alguma atenção. Na frente, Ferrari contra Benetton, mas Gerhard Berger conseguiu sempre manter-se na frente de Michael Schumacher, com a força do Ferrari a ditar as suas leis nas longas retas de Hockenheim. E esta é a paragem de hoje, Verstappen da Benetton. E agora repare no que vai acontecer. Alguns mecânicos ainda sofreram queimaduras e hoje Verstappen ainda está dentro do carro, mas sai rapidamente. Podia ter acontecido uma tragédia aqui em Hockenheim. Gerhard Berger isolado depois de Michael Schumacher ter parado na boxe e o piloto alemão já não vai regressar à corrida por causa de uma avaria no motor Ford do Benetton. Olivier Panis foi promovido ao segundo lugar, mas na Ferrari Niki Lauda, Jean Alesi e Jean Todt festejam a vitória de Gerhard Berger, a primeira da Ferrari em 4 anos. Olivier Panis e Eric Bernard de Ligier a ocuparem os 2 últimos lugares do pódio. Um grande prémio da Alemanha surpreendente, mas pode dizer-se que o campeonato voltou à normalidade na Hungria, exceto para Mika Häkkinen, que sofreu um castigo de uma prova pela sua atuação num dos acidentes de Hockenheim e foi substituído por Philippe Alliot. Michael Schumacher estava de regresso para ocupar a pole e Damon Hill e David Coulthard nos lugares imediatos. Gerhard Berger foi quarto, mas repare-se na partida de Olivier Panis no Ligier, que ganha vários lugares até ficar com o caminho barrado nas primeiras filas. Ele fez uma boa partida e lidera na primeira curva, mas Schumacher por fora passou o britânico.
Fora de prova estão os dois Jordan e o Tyrrell de Ukio Katayama. E Schumacher começou a construir mais uma vitória. Damon Hill em segundo e David Coulthard a liderarem os perseguidores. O piloto escocês ainda não tinha conquistado nenhum pódio, mas enquanto Schumacher e Damon Hill se afastaram, David Coulthard cimentou o terceiro lugar. Mas depois vai acontecer isto ao piloto escocês. Ainda não foi desta vez que David Coulthard acabou uma corrida no pódio. Já perto do final, Schumacher estava com uma volta de vantagem sobre o segundo Benetton de Jos Verstappen, mas abriu para deixar passar o holandês. A luta pelo quinto lugar entre Marc Blundell e Olivier Panis chegou a aquecer. Na frente deles, mas com uma volta de atraso, estava outro Ligier de Henrique Bernard. Marc Blundell conseguiu controlar a corrida e manteve Olivier Panis no sexto posto. Martin Brundle estava no terceiro lugar com o McLaren, que ficou parado na última volta, mas pela sétima vez em 10 provas foi Michael Schumacher que recolheu os louros da vitória. Damon Hill voltou a terminar no segundo posto e Jos Verstappen ganhou o primeiro pódio da sua carreira. A Benetton colocou os dois carros no pódio. 10 pontos para Schumacher, 6 para Hill e 4 para Jos Verstappen. Bélgica, sol e as memórias de Ayrton Senna, mas choveu durante a qualificação e Rubens Barrichello soube escolher o momento exato para entrar em pista com pneus slick e ganhar a primeira pole da sua carreira na Fórmula 1. Na partida, Barrichello defendeu o primeiro lugar do ataque de Michael Schumacher. Jean Alesi conseguiu segurar Damon Hill e Eddie Irvine e colocou o Ferrari na terceira posição quando o pelotão se aproximou de Eau Rouge. Agora alterada para uma chicane bastante apertada. Rubens Barrichello ainda na frente, depois Schumacher, Alesi, Damon Hill. Mas Michael Schumacher estava determinado em passar o piloto brasileiro e ganhou o comando a Barrichello sem grande dificuldade. Mas a corrida do Jean Alesi não foi muito longa e terminou logo na segunda volta com uma avaria no motor do Ferrari. O francês saiu do carro e sentou-se na pista a meditar sobre o seu azar. Schumacher isolado na frente, mas a cometer um erro que podia ter-lhe custado mais uma vitória. O Benetton fez um peão de 360 graus e ficou virado no sentido da corrida. E David Coulthard, depois da paragem na box, está na frente de Damon Hill. Rubens Barrichello, o homem da pole position, está a seguir uma estratégia de uma paragem na box e roda no quinto lugar. O brasileiro dobrou o Simtek Ford de David Brabham e depois tudo corre mal. Barrichello alarga a trajetória, sai para a escapatória e só para na barreira de pneus. Este não será o dia de glória para Rubens Barrichello. David Coulthard parou na box com a asa traseira solta e Patrick Ett está a verificar se é seguro mandar novamente os escocês para a pista. Ed decide que o Williams é seguro e manda Coulthard regressar à corrida, mas a paragem do escocês promoveu Damon Hill ao segundo lugar, Mika Hakkinen é terceiro e Michael Schumacher está no primeiro lugar do pódio, mas na verificação técnica final o Benetton é considerado ilegal. Schumacher foi desclassificado e os 10 pontos da vitória entregues a Damon Hill. Schumacher também não está à partida de Monza porque começou a cumprir as duas provas de suspensão ainda na sequência do incidente do warm-up de Silverstone.
Em Monza, Sylvester Stallone, uma estrela do cinema, conversa com Damon Hill, uma estrela das pistas de grande prémio, mas os Ferrari foram as verdadeiras estrelas em Monza, com Gerhard Berger e Jean Alesi, mais uma vez na primeira linha da grelha de partida. Johnny Herbert saiu do quarto lugar e na travagem para a primeira curva passou Damon Hill, mas Eddie Irvine queimou a travagem, bateu na traseira do Lotus e forçou o britânico a fazer um peão. Foi o caos na primeira curva de Monza a forçar a uma interrupção da corrida. Pelo menos 7 carros ficaram danificados. Na repetição da largada a partir do Williams de David Coulthard, vemos Eddie Irvine bater na traseira do Lotus e Coulthard também não conseguiu evitar um peão. No recomeço, Johnny Herbert largou das boxes com o carro de reserva. Os Ferrari voltaram a largar na frente, mas agora com a pressão de Damon Hill, que atacou pelo lado de fora. Ferrari no primeiro e segundo lugares, Williams no terceiro e quarto postos e o McLaren de Mika Häkkinen está no quinto lugar. Mais um toque ainda durante a primeira volta entre Zanardi e Morbidelli, com o piloto do Footwork Ford a sair da pista e a bater nos raios de proteção. Ferrari na frente com Jean Alesi a ganhar vantagem sobre Berger, que está a segurar Damon Hill e David Coulthard, e desta vez o francês não quer cometer nenhum erro. E o dia de Johnny Herbert terminou com uma avaria no Lotus Honda. Jean Alesi estava na frente do Grande Prémio de Monza quando parou na boxe. A Ferrari a fazer uma rápida paragem, mas quando o francês se preparava para regressar à pista, a caixa de velocidades deixou de funcionar. Jean Alesi nem queria acreditar. Os mecânicos ainda tentaram resolver o problema, mas em vão. Gerhard Berger herdou o comando. Os mecânicos fizeram um bom trabalho, mas repare-se no homem que deve mandar avançar o piloto. Na altura em que o Ligier de Olivier Panis chega à boxe e por pouco não há uma colisão. A longa paragem do austríaco deixou Damon Hill na frente, David Coulthard no segundo posto, mas na última curva da última volta, o Williams Renault de David Coulthard ficou sem combustível e Gerhard Berger ainda vai conseguir reclamar o segundo lugar. Vitória para Damon Hill em Monza, Berger e o Ferrari no segundo lugar. E David Coulthard nem conseguiu chegar à linha de meta. Mika Häkkinen teve sorte para terminar na terceira posição. E com a ausência de Schumacher, ele reduziu para 11 pontos a diferença que o separa do alemão no Mundial de Pilotos. E Schumacher também esteve ausente no Grande Prémio de Portugal. Mas o piloto da Williams está sob grande tensão. Sabia que precisava de vencer no Estoril para se manter na corrida para o título de pilotos. Ele saiu da primeira linha, mas foi Gerhard Berger que ganhou a pole. Coulthard saiu do terceiro lugar e fez o melhor arranque que Damon Hill, que caiu para a terceira posição. Alesi no quarto lugar, Mika Häkkinen na quinto e Rubens Barrichello vem por fora para ganhar o quinto lugar. Os dois Williams colocado entre os dois Ferrari. Gerhard Berger a manter o primeiro lugar na frente de ele e David Coulthard a defender o terceiro posto da aproximação do Jean Alesi. Mas a sorte de Gerhard Berger está prestes a mudar. Uma avaria na caixa de velocidades do Ferrari obrigou o austríaco a abandonar a prova do Estoril. Troca de comando, David Coulthard na frente, ele em segundo, depois Jean Alesi. O escocês conseguiu afastar-se do seu companheiro de equipa, mas depois ele decidiu atacar quando ambos dobravam o La Rochefort de Eric Comas. Ele aproveitou uma ligeira hesitação de Coulthard para ganhar o comando ao escocês. Jean Alesi teve um desentendimento com David Brabham e os dois acabaram na escapatória da curva 3 do Autódromo do Estoril. Sorte para Mika Häkkinen, que herdou o terceiro lugar do piloto da Ferrari.
e pela terceira vez consecutiva o finlandês vai colocar o McLaren num dos lugares do pódio. David Coulthard ainda se aproximou de Damon Hill, mas os dois FW16 cruzaram a linha de chegada em formação, com ele na frente dos escocês, que confirmou a dobradinha para a equipa de Grove. Foi mais uma vitória importante para a Williams e principalmente para Damon Hill. Absolutely, completely and utterly delighted, because I knew that we had a good car here and a good engine and the whole package was good, but you're asking a lot from reliability and all the luck factors that can't be accounted for, and so it's a big relief. O traçado de Jerez, em Espanha, recebeu o Grande Prémio da Europa com Schumacher e Damon Hill separados apenas por um ponto. Nigel Mansell regressou à Fórmula 1 e Michael Schumacher também, depois de ter cumprido 2 provas de suspensão. Schumacher começou a defesa da liderança do campeonato com a conquista da máxima pole position na frente dos dois Williams, mas Damon Hill fez uma grande partida e na travagem para a curva 1 colocou-se na frente do piloto da Benetton. Heinz Harald Frentzen no terceiro lugar com o Sauber, seguido por Gerhard Berger, Rubens Barrichello e Nigel Mansell, que baixou para a 6ª posição. Os 6 primeiros classificados estavam a afastar-se do resto do pelotão, mas o interesse da corrida estava centrado nos 2 primeiros, ele na frente de Schumacher, com o alemão na expectativa. Nigel Mansell a ganhar lugares. Primeiro foi Gerhard Berger, que ficou para trás. Depois, Rubens Barrichello. O britânico a colocar o Williams no 4º posto. Frentzen mantém o Sauber Mercedes no 3º lugar. Martin Brundle a sair de prova com mais uma avaria no McLaren Peugeot. Mansell a tentar ganhar o 3º lugar a Heinz Harald Frentzen, mas bate na traseira do Larousse de Hideki Noda. A frente do Williams ficou danificada e Rubens Barrichello voltou a recuperar o 4º posto. A paragem de Michael Schumacher. O alemão está numa tática de 3 paragens na box. Damon Hill vai fazer apenas 2 paragens. E Nigel Mansell terminou desta forma o seu regresso à Fórmula 1. Mansell deixou que as rodas do lado direito escorregassem até a relva e foi o fim da corrida para o piloto britânico. Michael Schumacher ganhou uma liderança confortável, mas estava com dificuldades em dobrar Mika Häkkinen. A tática de corrida escolhida por Damon Hill não estava a dar resultado numa das paragens. O Williams foi reabastecido com pouco combustível, o que obrigou o britânico a fazer a última parte da prova com mais combustível. E isso ajudou Schumacher a construir uma vantagem que lhe permitiu reclamar mais uma vitória sem grande oposição. A 8ª do piloto alemão em 1994. Segundo posto para Damon Hill. Mika Häkkinen mais uma vez no pódio. No Mundial de Pilotos, Schumacher e Damon Hill estavam agora separados por 5 pontos. As contas do campeonato voltavam a ser favoráveis e Michael Schumacher, quando estavam por cumprir as 2 últimas rondas, começar pelo Grande Prémio do Japão, e no dia da prova choveu em Suzuka. Michael Schumacher estava mais uma vez na pole e Damon Hill saiu do 2º lugar, mas a corrida ia ser uma lotaria. O britânico tinha de ganhar para adiar a questão do título para a Austrália. Mas quando a corrida começou foi Schumacher que se colocou na frente. Heinz Harald Frentzen fez uma grande largada e por pouco não ganhou o 2º lugar a Damon Hill. Visibilidade praticamente nula. Damon Hill não consegue aproximar-se de Michael Schumacher. É uma saída de pista para Heinz Harald Frentzen. Mas o alemão da Sauber consegue regressar à corrida depois de perder vários lugares. A chuva a aumentar de intensidade e a aumentar ainda mais as dificuldades nas ultrapassagens. Várias saídas de pista. Uma delas foi a de Johnny Herbert, que nesta prova esteve ao serviço da Benetton. O Kiyo Katayama a bater com o Tyrrell no muro e na mesma volta Taki Inoue também bateu com o Simtek. Safety car a entrar em pista, até que a intensidade da chuva começou a abrandar ligeiramente. Michael Schumacher ainda na frente, ele no 2º posto.
Jean Alesi no terceiro lugar, depois Nigel Mansell. Mas o número de carros em pista continua a diminuir com mais um acidente como este de Gianni Morbidelli, que deixou o footwork sem a parte da frente. Um dos comissários de pista saiu em ajuda do italiano, mas foi atingido pelo McLaren de Martin Brundle, que saiu de pista no mesmo local. O comissário de pista teve alguma sorte e apenas fraturou uma perna, mas a corrida foi interrompida. Os pilotos discutiram as condições de segurança e, pela primeira vez na história da Fórmula 1, uma corrida recomeçou com o safety car em pista. O safety car continuou no traçado por mais algumas voltas. Schumacher manteve o primeiro lugar até à paragem de rotina nas boxes e deixou ele no primeiro posto. O primeiro lugar vai decidir-se pela soma dos tempos das duas fases da corrida, mas Michael Schumacher sabe que tem de andar rápido para bater Damon Hill. E esta é a guerra pelo terceiro lugar entre Jean Alesi e Nigel Mansell. O britânico a mostrar-se de um lado e do outro do Ferrari. Mansell está determinado em passar, Jean Alesi está determinado em fechar a porta ao piloto da Williams. E Alesi vai ganhar esta batalha e subir ao terceiro lugar. Mas na guerra do título, Damon Hill, com a vitória em Suzuka sobre Michael Schumacher, adiou a questão do campeonato de pilotos para o Grande Prémio da Austrália. Schumacher chegou a Adelaide com um ponto de vantagem sobre Damon Hill, mas a tensão era visível nas expressões dos dois candidatos ao título. E foi Nigel Mansell que ganhou a pole na qualificação. Mas Nigel Mansell largou mal para este Grande Prémio da Austrália. Schumacher fez uma boa partida. Damon Hill passou por Mansell para ganhar o segundo lugar. A batalha pelo campeonato está em marcha entre Damon Hill no segundo posto e Michael Schumacher na primeira posição. Mansell no terceiro lugar até cometer um erro que abriu a porta a Mika Häkkinen e a Rubens Barrichello. Damon Hill a impor um ritmo muito rápido à corrida. O britânico começa a pressionar Michael Schumacher, mas fora desta guerra foi Jean Alesi que cometeu um erro, mas vai continuar em prova. Schumacher e Damon Hill na frente do Grande Prémio da Austrália. Este o erro de Jean Alesi. O francês vai conseguir regressar à corrida. Os dois candidatos ao título parados na boxe entraram e saíram praticamente ao mesmo tempo. Schumacher na frente, Damon Hill segundo. Mais atrás, Mansell a ganhar uma posição, a Mika Häkkinen, mas não por muito tempo. Voltamos à frente da corrida, ele continua a pressionar Schumacher. E então é o alemão que comete um erro. O Benetton bateu no muro, volta para o lado esquerdo da pista. Damon Hill vai passar pela direita. Schumacher atravessa-se na frente do britânico e os dois carros tocam-se. Abandono de Michael Schumacher. Mas o Williams de Damon Hill também tem a suspensão partida. Schumacher a sair do Benetton, ele vai até à boxe, mas não há nada a fazer para reparar o Williams. Michael Schumacher não vê passar Damon Hill. Ele sai do FW16 e Schumacher percebe que é o campeão do mundo de 1994. Desolação para Damon Hill, mas o entusiasmo em pista ainda não acabou. Nigel Mansell fica com a corrida e Mika Häkkinen fica fora da corrida. E depois de uma batalha com Gerhard Berger, Nigel Mansell garantiu a vitória no Grande Prémio da Austrália. Brundle terminou em terceiro. Michael Schumacher é campeão do mundo de pilotos, mas nesse dia as suas primeiras palavras foram para Ayrton Senna. For me, it was always clear that I'm not going to win the championship, and it's Ayrton who is going to win the championship. But he hasn't been there for the last races, and I'd like to take this championship and give it to him because he is the driver who should have earned it. He had the best car, he was the best driver, and that's my feelings about him. It was difficult at the time to show my feelings because I'm not somebody who likes to show the feelings to the outside.
but I always thought about it, and it's the right time now to give something which I achieved, which he should have achieved, to give it to him. 16 grandes prémios, 9 meses de competição, tragédia e polémica marcaram este Campeonato do Mundo de 1994. Na tabela final, Michael Schumacher é campeão do mundo na frente do britânico Damon Hill.